Boa noite, mulheres. Que noite gloriosa. Ver tanta mulher no culto. Fazia tempo que nós não se reuníamos e nós estávamos com saudade de ver tanta mulher linda buscando ao Senhor. De eu ver aqui tantas amigas do coração. Eu não funciono sozinha. Eu não tenho nada para oferecer para vocês. É só Deus, é só Espírito Santo. É só Ele nessa noite. Tenho expectativa nele. Eu não estou sozinha. Todas estão ministrando junto comigo. Nós somos um corpo aqui. Eu quero nessa noite compartilhar uma palavra com vocês que serve para despertar vocês. A noiva precisa ser despertada. E eu quero despertar nessa noite quem realmente nós somos. Quem que nós somos? Essa pergunta eu me fiz há uns anos atrás. E o que eu vi foi uma mulher tímida. Uma timidez que dificultava a minha vida no trabalho, na igreja. E semana passada nós fomos num retiro e foi interessante. A pastora Séries deu um espelho para nós, para cada uma que estava. E ela pediu que nós olhássemos no espelho e para ver o que nós estávamos enxergando. Na verdade, nós estamos muito acostumados com espelhos. A gente sempre se arruma na frente do espelho, mas a gente não para olhar realmente quem nós somos, o que nós estamos enxergando naquele espelho. Foi interessante isso. Eu me enxergava uma pessoa tímida. Jamais eu ia estar aqui conversando com vocês, falando, trazendo uma palavra. Mas Deus fez tudo isso. E a primeira coisa que eu pensei foi buscar na palavra o que eu podia fazer para isso. E eu descobri na Bíblia que existiam mais pessoas tímidas. Moisés era um homem tímido. Quando Deus pediu para ele falar com o faraó, ele disse: não, eu não posso, eu não sou eloquente, não, eu não posso falar, eu nunca, nem antes nem agora, eu sou pesado de boca, pesado de língua, manda meu irmão Arão. Olha só, o grande libertador era tímido. Eu também descobri que Jeremias, o profeta, também era. Ele dizia assim: ai, meu Deus, eu sou muito jovem, eu não sei falar. E Deus dizia: tu não é jovem, tu não é criança. Você vai aonde eu te enviar. Você vai falar o que eu te mandar. Eu colocarei as minhas palavras na tua boca. E eu, continuando o meu estudo sobre timidez, eu vi que existiam discípulos que Deus tinha chamado de tímidos. Naquela passagem que Jesus estava na tempestade, ele disse: por que sois tão tímidos, homens de pouca fé? Tudo isso foi falando comigo. Foi então que eu fui para Deuteronômio 20. E dizia assim: os comandantes estavam chamando os soldados para a guerra. E diziam: tem algum soldado com medo aqui? Tem algum soldado tímido? Que vá para casa. Porque senão os outros soldados podem ficar com medo também. E aí aquilo já foi me chamando a atenção, porque eu disse: mas eu tenho muitas lutas, Senhor. Eu preciso ir para a guerra. Eu não quero ser tímida. Eu não quero ser medrosa. Foi então que eu me deparei com uma palavra que está lá em Apocalipse 21. Eu quero que vocês abram. É lá no final da Bíblia. Apocalipse 21. No versículo 8, diz assim: quanto, porém, aos tímidos. Outra tradução diz assim: quanto, porém, aos covardes,
aos medrosos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre. Essa palavra me incomodou muito. Eu fiquei muitos anos incomodada com essa palavra, porque os tímidos iriam para o lago que arde com fogo e enxofre. Eu fiz um curso de escatologia com o pastor Diogo Ross na Assembleia. Ele nos ensinou muito sobre isso. E ele falou que o lago que arde como fogo e enxofre é o lugar mais horrível que existe. Aí tu pensa, então deve ser o inferno. Não, não é o inferno. É lá onde o inferno vai ser jogado. O lugar é horrível. É onde vai estar o Satanás, onde vai estar o falso profeta, o anticristo, os demônios todos que estão soltos e aqueles que estão presos no Tártaro, todos serão jogados lá. E eu pensei, não, Senhor, eu não quero ir para esse lugar. Olha só como uma má interpretação na Bíblia pode te deixar incomodada por anos. Foi o que aconteceu comigo. Na verdade, esses tímidos que está escrito em Apocalipse aqui, não são aquelas pessoas que têm a personalidade envergonhada como eu tinha, que não falavam de Deus, porque era difícil eu ficar falando. Eu não era assim, de chegar na minha vizinhança e dizer, bom dia vizinha, que dia maravilhoso, que Deus te abençoe, oh meu Deus. Não, eu não era assim, eu era quieta. Mas se alguém perguntasse sobre Deus, mas eu ficava horas falando. Eu era assim. Mas os que negam, quem são esses tímidos então? É os que negam a Cristo. Como que eu vou explicar para vocês? Nós estávamos falando da igreja perseguida esse fim de semana. Os que negam a Cristo são aqueles que creem em Cristo, mas negam Ele. Como numa perseguição. Vocês imaginam? Muitos dizem, ei, você é cristão? Não, eu não sou cristão. É isso que são, esses são os tímidos. Pedro foi um tímido, um medroso, um covarde. Ele negou a Cristo, mas ele teve tempo de se arrepender. E ele foi muito usado e muitas almas foram convertidas pelas pregações que ele tinha. Então eu pensei, ufa, então eu não vou para esse lugar. Mas mesmo assim a palavra não me confortava, porque eu ainda me sentia amarrada, amordaçada, eu me sentia travada. Vocês entendem o que eu estou falando? Entendem? Porque era o Espírito Santo que estava me incomodando. Era Ele que estava me levando a me incomodar com isso. Foi aí então que eu comecei a buscar entender o que era isso. Quem eu era, quem eu me via no espelho. Eu descobri que eu tinha muitos traumas de infância. E isso me atrapalhava. Eu descobri que quando eu era jovem, eu comecei a me lembrar que quando eu era jovem eu frequentei centros espíritas. Eu fui em Cartomantes. Eu fui no centro de Umbanda. Isso parece ser muito simples. Mas espiritualmente não é. Eu também aprendi que existiam maldições decorrentes, cativeiros que a gente se aprisionam, decorrentes de maldições geracionais. Tudo isso eu fui aprendendo na palavra. E eu fui buscando entender o que era isso. E eu resolvi entrar nesse lugar. Eu queria ser tratada. Eu disse, Senhor, eu quero entrar nesse processo. Me leva nesse lugar. Foi então que foi como Jeremias. Jeremias dizia assim, Deus falava para ele, dispõe-te e desce, que eu falarei contigo. Eu entrei nesse lugar de humilhação. Eu busquei isso com todas as minhas forças. Eu disse, Senhor, eu não quero mais isso.
Foi então que Deus me fez eu olhar para dentro de mim como um espelho. E eu deixei a luz dele entrar. Existiam coisas escondidas dentro de mim que eu não deixava. Sabe quando a gente cria uma muralha? Sabe quando a gente cria uma defesa para a gente não sentir dor? Assim eu era. Meu coração estava cauterizado. A ferida estava dentro. Mas eu fechava ela para não sentir dor. Eu criava uma muralha e dizia, tá tudo bem. Tá tudo bem. Quando eu dizia, eu era muito bem resolvida, entendeu? Eu tinha já um tempo, uma caminhada com o Senhor, eu já tinha aprendido toda a palavra, eu já tinha me transformado. Estava tudo bem, vida que segue. Mas Deus sabia que não estava tudo bem. Ele sabia que eu tinha dores aqui dentro. E Ele queria iluminar esse lugar. E Ele me levou para um lugar, para o ambiente, aonde Ele me tocou. E nessa noite, Ele quer isso. Tocar você. Tocar aqueles lugares escondidos. Nessa noite, a luz dele quer penetrar nesse coração duro. Eu fui num retiro que a pastora Graciela dizia assim: tem dores dentro da gente que precisam ser curadas. Porque ferida não curada é ferida infectada. Olha só o que ela diz. Ferida não curada é ferida infectada. Eu contamino a mim. Eu contamino os outros. E eu contamino toda uma geração. Vocês entenderam? Se nós guardar essas dores, se nós não buscar em Deus a cura, nós vamos sofrer. As pessoas à nossa volta vão sofrer. E a nossa próxima geração vai sofrer. Eu fui numa escola de libertação em janeiro. Quando eu cheguei lá, um pastor Emerson, ele começou a falar. Quando ele começou a falar e eu vi que ele ia falar de perdão, eu me atirei na cadeira e pensei, isso não é para mim. Graças a Deus que perdão não é comigo. Eu não tenho problema nenhum. Eu estava me achando. Eu pensei, não preciso nem anotar. Mas Deus me pegou de uma forma, com todo esse meu orgulho, com todo esse coração endurecido. Ele me derrubou no chão. Porque as palavras daquele homem, elas cravaram dentro de mim, porque era o Espírito Santo que estava falando através daquela vida. Ele dizia assim, você não perdoou? Eu dizia, sim. Eu pensava, eu perdoei. Eu perdoei. Eu até falei que eu perdoei já. Está tudo certo. Ele dizia, quantas vezes tem que perdoar? 70 vezes 7? 70 vezes 7. Tu perdoou? Perdoei. Então a pessoa pode fazer tudo de novo contigo, né? Peraí. Eu já disse que eu perdoei, entendeu? Eu já perdoei, mas precisa fazer de novo. Ele disse, mas quando tu perdoa, tu devolve o direito da pessoa fazer de novo. Ela pode fazer, quantas vezes ela pode fazer? Não, está errado isso. Eu já perdoei, entendeu? Aquilo me incomodou, aquilo foi assim. Eu não aceitava aquela palavra. Eu dizia, não pode estar certo isso. Está errado. Eu já perdoei. Não precisa fazer de novo. Ele dizia, então tu não perdoou. Eu quero que vocês abram uma palavra
em Lucas 17:5, para nós falar de perdão. Lucas, no capítulo 17. Diz assim: acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependida, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a essa amoreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Esse versículo aqui para mim era muito difícil. Eu lia várias vezes e não entendia. Meu esposo teve a revelação dele. Realmente, era isso. Aumenta-nos a fé, Senhor. A gente precisa ter fé para conseguir perdoar. Não é fácil. Não é fácil. Mas Deus diz assim, se tu tiver fé como um grão de mostarda, você vai dizer a essa amoreira. Eu fui estudar sobre a amoreira. A amoreira, ela tem uma raiz muito comprida, cheia de raizinhas. Não é fácil de arrancar ela, mas a gente tem que arrancar. Aquela dor, aquela falta de perdão, a gente tem que arrancar e transplantar no mar do esquecimento. Tira isso de dentro de você e joga no mar do esquecimento. Não é fácil. E ela vos obedecerá, diz a palavra. Não foi fácil. Não é fácil perdoar. Mas é uma grande libertação. Vocês não fazem ideia do que aconteceu. A primeira coisa que aconteceu foi a mordaça que saiu da minha boca. Deus é maravilhoso. Eu não sei que áreas você precisa ser liberta. Mas Deus está querendo te tocar nessa noite. Eu tinha pecados, na verdade. Eu tinha orgulho. Eu tinha falta de perdão. E esses pecados, eles aprisionam a gente. Existem outros pecados como mágoa, inveja, ciúmes, idolatria, imoralidade. Isso causa um estrago tremendo na nossa vida. Vocês não fazem ideia. Eu vou dizer algumas palavras para vocês. Se vocês identificar na vida de vocês uma dessas, vocês prestem atenção. Doenças, ansiedade, medos, insegurança, timidez, rejeição, remorso, depressão, não aceitação, culpa, desconfiança, aversão, ódio, desprezo, isolamento, vergonha, cobiça, loucura, miséria, frustração, dupla personalidade, adultérios, impotência, vícios, obsessão compulsiva, sentimento de abandono. Tudo isso é por alguma coisa que ainda a gente não resolveu. Eu tinha pecados ocultos também, que eu não sabia. Só o Espírito Santo que me revelou. Para eu conseguir me arrepender e colocar na presença dele. Mas eu tinha pecados que eu sabia. E esses pecados, eles afligem a alma. Eles doem. Pode passar um tempo. Você pode dizer que está tudo bem. Mas daqui a pouco, você está de novo sofrendo. E não adianta a gente querer vir aqui e dizer, Senhor, eu te amo, Senhor. Levantar as mãos e dizer, eu amo o Senhor.
Deus vai dizer: você ama a mim que não vê, mas não ama o teu irmão que você vê? Não adianta. Não adianta você vir aqui trazer uma oferta. Deus vai dizer: se reconcilia com o teu irmão primeiro. Você não tem como se enganar a Deus. Você não tem como se fazer de boba. Você está ouvindo a palavra. Você pode olhar para tudo que é lado e pode ficar com o coração endurecido. Mas você sabe o que você tem que liberar aqui dentro. Você sabe dessa dor que tu tem. Você sabe com quem tu precisa consertar. Você sabe. Somente você. A palavra, ela é liberada aqui. A pastora Nery diz assim: você senta, ouve, levanta e obedece. Deus está falando hoje. Deus quer tocar em você. Se você não quer ser tocada, não tem problema. Se você quer continuar lambendo as feridas toda a tua vida, não tem problema. Tem pessoas que não querem sair desse lugar. Mas hoje, Deus quer te tirar desse lugar. Deus quer curar as tuas dores, as tuas feridas. Ele quer fazer isso. A mulher encurvada, ela passou 18 anos com o espírito de enfermidade. Ela andava corcunda. Ela andava assim. 18 anos. Ela olhava para o chão, para os seus problemas. Até que um dia, Deus tocou nela e endireitou ela. E ela olhou para Ele. E ela foi curada. Deus hoje está endireitando, está levantando a tua cabeça. Olha para Ele. Ele não quer mais o teu sofrimento. Entrega esse sofrimento para Ele. Deus quer nos levar para lugares de liberdade. Mas nós precisamos acessar esses lugares. Tu não pode ficar nesse lugar. E a primeira coisa que nós temos que fazer é conhecer a verdade. É só aqui. Não tem outro caminho. Conhecereis a verdade. Essa é a única libertação que nós temos. Em João 8,32, a palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você sabe, é conhecido esse versículo. Só que antes, um pouquinho antes dele falar isso, ele dizia assim: isso foi dito para aqueles que creram nele. A verdade vos libertará. A libertação, ela não é para aquele desviado, para aquela pessoa que tu imagina que está em pecado. Libertação é para quem crê nele. É para os crentes. Deus quer que a gente seja livre. Ele quer nos libertar. É nós mesmos. Tem muitas pessoas que têm problemas, estão vivendo há muito tempo com problemas. E às vezes dão muito... acham que isso é o diabo, tudo é o diabo. Na verdade, a gente dá muita fama para ele. Deus quer que você olhe no espelho. Você se enxergue nessa noite. Porque quem sabe muitos problemas podem estar aqui dentro. Aqui dentro, bem escondido, dentro do teu peito. Aquela dor ainda está ali. Ele quer isso de você nessa noite. Mas e quando essas prisões não é nossa? E quando não é com a gente? Está tudo bem com a nossa vida. Mas as prisões são com os nossos familiares. São com os nossos filhos. São com os nossos pais.
são com os nossos parentes. E quando a gente vê eles aprisionados, o que a gente vai fazer? O que fazer? Eu quero que vocês abram em Lucas 18. Lucas 18, 1. Diz assim: Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. O que eu falei? O dever de orar sempre e nunca esmorecer. É isso que Deus quer de nós. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me. Então, disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Essa viúva, ela tinha uma causa, e ela tinha uma causa na justiça. Ela buscava que o juiz desse a decisão. Mas esse juiz era um juiz que não temia o Senhor. Era um juiz mau. Mas mesmo assim, ele julgou a causa dela. Porque ele pensou: eu não aguento mais essa viúva me importunando, eu vou julgar a causa dela. Olha o que diz no versículo 7. Não fará Deus justiça a seus escolhidos que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Olha só, se aquele juiz mau, ele julgou, ele fez justiça, ele fez favor àquela viúva, vocês acham que o nosso Deus, ele não vai ouvir a nossa oração, ele não vai ouvir a nossa insistência de bater na porta dele? Senhor, sou eu, pela minha filha, pelo meu filho, pelo meu esposo. Tu acha que ele não vai escutar? Ele vai escutar. Senhor, sou eu de novo. Senhor, eu estou batendo aqui. Ele vai escutar. Olha o versículo 8. Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Depressa ele fará justiça. E quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Será que quando Jesus vier, ele encontrará pessoas perseverantes assim? Ou será que a gente já deu um jeito, porque a gente não pode esperar? Se Deus não resolver, eu não vou continuar orando. Meu Deus, já faz 2 anos que eu estou orando e nada acontece. Deus quer ver perseverança. Ele quer que tu continue batendo na porta dele. Ele quer que tu continue. Tu não está vendo nada. As coisas estão ruins, mas tu está batendo na porta dele. Ele diz: depressa eu farei justiça. Depressa eu farei justiça. Tem pessoas que são imediatistas. Se Deus não resolve logo, elas já dão um jeito de resolver. Mas Deus, Ele quer perseverança. Bartimeu, o cego, eles diziam: fica quieto, fica quieto. Ele gritava mais, ele dizia: filho de Davi, tem misericórdia de mim. É isso que Deus quer de nós, perseverança. Continue firmes, perseverando. Mas Senhor, até quando? Até quando que eu vou orar? Até Deus atender. Ele vai atender. Ele disse que vai.
Amém? E o que eu devo fazer? Ter fé. A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Fé. Fé para perdoar. Fé para perseverar. Pedir. A palavra diz pedir e dar-se-vos-á. A palavra também diz, não duvideis. Não duvide. Continue firme. Outra coisa, profetiza. Profetiza no nada. Profetiza no deserto. Profetiza na tua casa. Eu não estou vendo nada, Senhor. Mas eu sei que o Senhor vai fazer aqui. Profetiza. Anote aí um versículo. 1 Coríntios 7,14. Profetiza na tua casa esse versículo. O meu marido é santificado pela minha convivência. Meus filhos, eles são santos por causa que eu estou me levantando. Profetiza com autoridade na tua casa. Tu não vê nada. Meu filho está nas drogas. Mas Senhor, eu creio em Ti. Eu creio, Senhor, que o Senhor vai restaurar a minha família. Continua profetizando. Profetiza em cima da palavra de Deus. Diz, meus filhos são tua herança, Senhor. Eu não vejo nada. Meus filhos estão na rua. Mas eu sei que o Senhor diz que meus filhos são como ramos de oliveira ao redor da minha mesa. Eu creio, Senhor, que eles são teu, Senhor. Que eles estarão aqui comigo. Persevere, minha irmã. Persevere. É só isso que Ele quer. Não desista. Uma palavra em Efésios 3:20 que diz assim: Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Ele é poderoso para fazer muito mais. Agora olhe a continuação. Conforme seu poder que opera em nós. Profetiza. O poder que opera em nós. Profetiza a palavra dele. A palavra dele tem poder. Profetiza isso. Senhor, eu creio que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que eu penso. Porque o teu poder opera através da minha boca. Abra tua boca, minha irmã. Abra tua boca e profetiza de manhã e de noite na tua casa. Você vai ver Deus agir na tua vida, na tua família. Nossas lutas são grandes. Não são? Mas a nossa fé é maior. A nossa intercessão é maior. A nossa insistência é maior de bater na porta. Nós não vamos parar. Nós não vamos retroceder. Nós somos guerreiras. Nós vamos continuar pela nossa vida, pela nossa família. Amém? Deus tem preparado grandes coisas nesse lugar. Tem mulheres aqui que precisam ser curadas. E tem mulheres aqui que precisam ser despertadas. Deus vai levantar mulheres nesse lugar. Porque aqui a gente decreta isso. Aqui a gente diz isso. Aqui vai ser levantadas mulheres com autoridade para falar sobre os seus sofrimentos, porque elas passaram por decepções, por rejeição, por timidez, por abusos. Aqui mulheres serão levantadas com autoridade, porque serão curadas e vão curar outras mulheres. Nós cremos nisso. Nós cremos no que Deus vai fazer. Tem mulheres aqui que já passaram pela prensa. Elas já foram esmagadas. Delas já saiu aquele óleo puro para a lamparina. Tem mulheres que ainda estão sendo esmagadas. Mas nós cremos que sairão fortes dessa esmagadura. Nós cremos nisso.
Aqui sairão mulheres detrás das malhadas. Porque aqui se trabalha em silêncio. Ninguém vê o que está acontecendo aqui. Mas aqui tem mulheres orando nas salas de oração. A cidade não sabe. Aqui tem mulheres intercessórias nas suas casas, se juntando em grupos de convívio, orando, profetizando. Aqui é tudo quieto. Tem mulheres lá em cima cuidando da próxima geração. Tem mulheres aqui ensaiando. Tem mulheres dançando para fazer com excelência o trabalho. Tem cursos de casais para restaurar casamentos aqui. Aqui nós temos tudo. Nós estamos quietos. Nós não temos status nenhum. Ninguém é famoso aqui. Aqui nós ficamos quietinha, trabalhando e adorando Ele. Mas nós sabemos que o nosso trabalho não é em vão. Deus está levantando. Deus está agindo. Tem uma palavra em 1 Coríntios que diz assim: permanecei firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão. Nós sabemos que não é em vão. Nós não temos recompensa nenhuma aqui. Mas um dia Ele vai dizer: vinde, benditos do meu Pai. Ele vai dizer: vinde, benditas do meu Pai, para o reino que está preparado para vocês. Ele vai dizer isso. Ele vai chamar vocês pelo nome. Primeiro, nós conhecemos Ele. Primeiro, nós somos lavadas por essa palavra. Nós somos limpas por essa. Nós deixamos a palavra nos tratar. Primeiro nós fizemos isso. Depois que nós conhecemos Ele, nós fizemos Ele conhecido. A seara é grande. A seara é grande, mulheres. E os campos estão quase prontos para a colheita. Não dá mais para esperar. Agora está na hora de nós nos levantar. Quem nós realmente somos? Como que nós vamos responder a tudo isso? Como que vai ser depois de tudo que a gente ouve aqui? Deus, Ele está falando conosco mesmo. É com nós, é com as donas de casa, com aquelas que choram lavando a louça. Será que é só eu que faço isso? Aquelas simples, aquelas que trabalham em todas as áreas, é essas que Deus quer. Deus quer todas nós, não tem nenhuma aqui que Ele não queira. Ele está capacitando uma por uma, está ouvindo o chamado dEle para o propósito. É você que está aqui hoje. Você não veio por acaso aqui. Hoje Ele está comissionando esse exército. Ele veio buscar você. Aqui não é lugar de buscar bênçãos. Aqui é lugar de se derramar na presença dEle. De adorar esse Deus. De entregar toda a vida para Ele. Ele quer mais de nós. Como vamos responder a tudo isso? Tem muita gente lá fora chorando. Vocês estão escutando? Vocês estão escutando o grito das mulheres nessa cidade? Tem muita mulher chorando, gemendo. Tem muita mulher morrendo. Tem muita mulher que não consegue dormir sem remédio. Tem muita mulher que precisa de você. Nós não podemos ser aquela noiva sonolenta. Aquela que se vira na cama cheia de travesseiros. É hora de despertar, noiva. Ele está chamando, Ele está às portas. É hora de despertar.
Encha a tua lamparina. Daqui a pouco você vai ligar ela. Daqui a pouco ele vai te chamar. Você precisa passar por esse processo, por essa prensa. Não fique sentada somente. Ele quer mais de você. Comece na tua casa. Comece levantando o altar na tua casa. Comece profetizando na tua casa. Comece a aprender sobre mesa na tua casa. A mesa é curadora. Vocês não fazem ideia do que é a mesa. Aprenda sobre isso. Aprenda a alimentar teus filhos. Vai pegando os perdidos da tua casa. Vai buscando eles. Vai fazendo os concertos. É isso que Deus quer. Cura na tua casa, na tua mesa, na tua cama. Ele quer intimidade na tua cama com teu marido. Isso Ele quer. Honra teu marido. Honra teu marido. Não fala mal dele, não. Honra. Você não está vendo? Honra. Honra ele. Tem intimidade, tem amor pela vida dele. Ele é o cabeça. Você não funciona sem ele. Ele é o cabeça. Como Cristo é da igreja. Aprenda a respeitar. E as solteiras? As solteiras. Ame seu marido. Deseje estar com ele. As solteiras têm mais tempo de ficar com ele. Meu Deus, solteiras. Ele quer intimidade. Ele quer que você esteja com ele, que feche a porta do quarto, que abrace ele, que deite com ele. É isso que ele quer. Conheça mais ele, busque mais dele. Ele é tudo para vocês. Ele vai ser tudo para vocês. Amém? Profetiza na tua casa. Vai falando. Diz assim, Senhor. Tua palavra diz: restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Sim, Deus. A tua palavra diz isso. Restitui na minha vida, Senhor, tudo que eu perdi, Pai. Restitui na minha vida tudo que eu perdi, Pai. Oh, Deus. Ande em novidade de vida. Quem que nós somos? Fiquem de pé, meninas. Quem nós somos? Olhem como se tivesse um espelho na frente de vocês. Quem vocês são? Sabe o que Deus diz que nós somos? Ele diz que nós somos o tesouro particular dele. Ele diz que nós temos muito valor. E a palavra diz: mas temos esse tesouro em vaso de barro. Nós somos vaso de barro. Vaso frágil. Nós quebramos. Ele tem que estar sempre refazendo, nos moldando. Mas Ele faz isso. Ele faz isso. E depois Ele coloca dentro o tesouro dele. É Ele que está dentro de nós. Nós somos santuário do Espírito Santo. Dentro de nós temos uma riqueza, um tesouro incalculável. Quem nós somos? Deus diz que nós somos a filha amada dele. Nós somos herdeiras, co-herdeiras com Cristo. Ele diz que nós somos embaixadora dele. Nós temos um ministério da reconciliação, meninas. Arregassem as mangas. Nós temos que reconciliar as pessoas a Ele. Isso aí é o encargo de todas. Nós somos embaixador. Vocês não sabem o valor que vocês têm.
Vocês carregam um reino aqui dentro de vocês. Um reino. Quando o embaixador viaja e vai para uma outra nação, o tratamento dele é de excelência. Ele é uma excelência. Eu quero cumprimentar vocês, embaixadoras, todas vocês. Cumprimentem-se uma a outra. Vocês são embaixadoras. Amém? Representam um reino. Hoje essa é a palavra que eu trouxe para vocês. Que Deus haja na vida de vocês como agiu na minha vida. Que nessa noite vocês digam sim a Ele. Sim, Senhor, eu quero entrar nesse lugar. Feche os olhos. Senhor, aqui estão as tuas filhas, Pai. Aqui estão as tuas amadas, Senhor. Cada uma delas sabe o que precisa entregar ao Senhor, o que precisa consertar na sua vida. Cada uma sabe a dor que está sentindo. Senhor, nessa noite, Senhor, venha com a tua luz, Senhor, e penetra, Pai, no mais íntimo do coração delas, Senhor. Deus amado, as tuas filhas, elas vieram te buscar nessa noite. Elas querem entregar a ti, Senhor, toda essa dor, toda essa ansiedade. Pai amado, só tu tens o bálsamo, Senhor. Só tu, Senhor, pode nos curar, Senhor. Nessa noite, nós queremos entregar tudo a ti, Senhor. E dizer sim, Pai. Eu quero. Eu decido hoje fazer os meus concertos. Te agradecemos, Pai, por tudo. Senhor, só tu sabe o nosso valor. Só tu sabe, Senhor, quem nós somos. Só tu pode nos levantar, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, por tudo nessa noite. Amém.